Boa tarde, senhores e senhoras, futuros aviadores. Vamos iniciar aqui mais nossa primeira revisão comentada dos exercícios da disciplina de regulamento de tráfego aéreo do curso de piloto privado do Aeroclube de Berlândia. Beleza? Vamos iniciar aqui então. Então vamos lá, galera. Questão número 1. A gente começa ali no final da Primeira Guerra Mundial. Final da Primeira Guerra Mundial já estabelece um período de tempo onde a gente começa a tratar o cerne dessa questão aí. Fala que havia mais de 4.500 aeronaves só na França. 33 países realizaram uma conferência de paz. Beleza, conferência de paz. E vislumbrava-se a possibilidade de utilizar a aeronaves civis como meio de transporte. Sobre qual eventos e assuntos foram tratados que a gente está falando aqui? Tá, Primeira Guerra Mundial, Conferência de Paz, vislumbrar a possibilidade de usar a aeronave civil. Então, de certo, é das primeiras reuniões para tratar aviação civil no mundo. Vamos lá, questão A. Resposta A. Primeiro trata de Convenção de Genebra. Pô, não tem nada a ver, né? Convenção de Genebra é uma reunião que tratou sobre direitos humanos. Então não tem nada a ver com isso. Já elimino a resposta alfa. Bravo, Convenção de Chicago. Final da Primeira Guerra Mundial não é Convenção de Chicago. A Convenção de Chicago vai aparecer logo no final da Segunda Guerra Mundial. Então já está eliminado também a Bravo. Convenção de Paris. Opa, Convenção de Paris rola, hein? Convenção de Paris. Primeira Guerra Mundial. Conferência de Paz, né? Utilização de aeronaves civis. É isso que eles foram tratar. Na criação da ICANN. O que é ICANN? ICANN foi uma comissão de navegação aérea. Ela foi a precursora da ICAO, né? E ela foi criada na Convenção de Paris. Ela que começou a estabelecer norma técnica. Só que aí veio a Segunda Guerra Mundial e o negócio parou de vez, né? Então, tá valendo. Isso aqui é pertinente à questão. Na Convenção de Paris, nós tivemos base da Lei do Espaço Aéreo. Sim, foram lançadas as primeiras diretrizes. Foi lançada a questão de nacionalidade das aeronaves, que começou a ter a utilização dessa quantidade enorme de aeronave disponível da Primeira Guerra Mundial. E começou a ter transporte aéreo ultrapassando fronteiras de nações. Exigiu-se também certificados de navegabilidade. Esse assunto foi tratado na Convenção de Paris, então está correto. Até aqui, direito de tráfego e modos de transporte. Modos de transporte relacionando cargas e pessoas, né? E direito de tráfego também é aquela história de poder ultrapassar as fronteiras além das nações. Depois aqui a gente tem aqui Convenção de Varsóvia. Convenção de Varsóvia, sim, foi depois da Primeira Guerra Mundial. Na Convenção de Varsóvia, criação da ICAO? Não, isso aqui foi em Chicago. Tá? A Convenção de Varsóvia, ela veio acontecer lá em 1929. Tá? Foi uma evolução do que aconteceu na Convenção de Paris, reuniu a galera de novo, mas daí tudo foi parado com a Segunda Guerra Mundial. Então, não houve criação da ICAO na Convenção de Varsóvia. Então, isso aqui aconteceu depois, não é competente ao que a questão está querendo. Não é responsabilidade do transportador internacional, regras de bilhetes. Então isso aqui vai começar a ser questionado. Foi depois, tá? Foi lá na Convenção de Chicago, né, que isso aqui foi tratado. Então, com relação à Primeira Guerra Mundial, Conferência de Paz, que foi Paris, e utilização das aeronaves civis, né, o primeiro contato, a gente marca questão Charlie, número 1, resposta é Charlie. Agora vamos lá, questão número 2. Criada no período final da Segunda Guerra Mundial, tá? Tendo como origem uma das mais bem-sucedidas e influentes conferências já realizadas, a CACI,
é o nome da convenção, né? Convenção realizada em Chicago, nos Estados Unidos, que definiu princípios-chave que tornarão a aviação internacional mais segura e menos complexa do que era antes. Uma única organização internacional estabelecia regras universais associadas à soberania do espaço aéreo, a navegação, aeronavegabilidade, registro de aeronaves e padrões globais e padrões recomendados de práticas, como uma forma de proporcionar harmonia operacional entre os diversos estados. Então isso aqui está resumindo já a nossa convenção de Chicago. Seu objetivo era determinar o transporte aéreo como um meio seguro, ordenado e economicamente sólido, capaz de oferecer oportunidades iguais a seus signatários. Estamos falando de qual organização? Fácil demais, né? Muito fácil. Letra B. Não é Comissão Internacional de Navegação Aérea. Essa comissão foi formada em outra situação. A descrição da ICAO ou da OASI foi totalmente bem descrita nesse enunciado, né? Não é Organização Mundial das Nações Unidas, e nesse sentido aqui a Convenção de Chicago foi que deu a origem, né? A origem a esta organização, que é a OASI, ou em inglês ICAO. Beleza? Bora lá, questão número 3. Os principais objetivos da ICAO são: nós temos aqui a primeira, que é desenvolver, na letra A, desenvolver a aviação civil internacional de forma segura e ordenada. Promover a construção de mais aeródromos e aeroportos. Aumentar a competição entre os estados e encorajar os países a criarem suas próprias regras. Isso aqui já elimina completamente a alternativa A, tá? O sentido de criação da ICAO não contempla cada um criar suas próprias regras para aumentar a segurança, e pelo contrário, é a padronização, beleza? Letra B, desenvolver a aviação civil internacional de modo seguro e ordenada, certo? Promover a segurança de voo e estabelecer padrões, olha o que eu acabei de falar, estabelecer padrões internacionais, encorajar o desenvolvimento de aeroportos. Sim, a gente precisava de desenvolver, né? Antes eram aeroportos de baixa capacidade e baixo nível de segurança. Aerovias e auxílios à navegação aérea, né? Desenvolver essa questão, evitar a competição predatória e discriminação entre os estados. Então, essa questão aqui é muito boa para ser a nossa resposta. Letra C. Desenvolver a aviação civil internacional de forma segura e ordenada, beleza? Coletar dados de informação estratégica de construção de aeronaves e dividir as informações com todos os seus signatários. Poxa, isso aqui parece ser até cena de filme, né? Vamos pegar todos os dados que cada um tem e vamos espalhar para todo mundo. Não faz parte. Isso aqui não é a intenção da ICAO, né? Determinar para que cada país adeque a uma única norma sem possibilidade de mudanças. A gente sabe que isso aqui também não é verdadeiro, porque há possibilidades sim de mudança. Estabelecimento de regras padronizadas é uma ideia global, porém tem necessidades, foi já desde o início reconhecido que há necessidade de aplicação de especificidades para cada região ou até mesmo para o país, né? E no finalzinho aqui, então foi eliminar ela, né? E determinar que qualquer aeronave sobrevoa qualquer país sem necessidade de autorização. Isso aqui é interessante também, faz parte, porém, nossa questão C é completamente eliminada por esse pedacinho aqui. Beleza? Letra D, desenvolver a aviação civil internacional. Sim, é um objetivo da ICAO, sim. Criar os anexos, criar os SARPs, criar os SUPs. Isso aqui não é um objetivo de criar isso, né? Ele vem para o objetivo é criar as normas. E esse aqui são as divisões das normas, né? Evitar competição predatória e promover a competição entre eles de modo a aumentar a tecnologia rapidamente. A gente não vai escolher a letra D, principalmente por esse
setor aqui de criar os anexos. O objetivo não é criar anexo, e sim criar as normas, né? Os anexos vêm como resultado da criação das normas. Resposta correta, letra B. Questão seguinte. Ok? Marcou aí número 3, letra B. Bravo. Número 4. São complementos criados a partir da convenção realizada em Chicago. Então vamos lá. A Convenção de Chicago criou esses complementos. Eles permitem que a convenção original se mantenha válida enquanto acréscimos ou modificações possam ser feitas sem que seja necessário realizar uma nova convenção, pois isso aqui é uma coisa estratégica, politicamente falando, né? São documentos com o objetivo de cobrir aspectos da aviação civil internacional como a aeronavegabilidade de aeronaves, tráfego aéreo, comunicações, dentre outros. Esses anexos trazem informações técnicas padronizadas, né? Informação técnica padronizada e prática recomendada, que é isso, hein? Isso aqui é muito familiar para nós, para aplicação nos estados signatários. Assim podemos afirmar que os anexos contêm as Standard and Recommended Practices, SARPs, sim, que se referem a especificações de características físicas, configuração, performance e procedimento. É um dos principais objetivos da ICAO, cara. Essa questão aqui pode ser a nossa resposta certa, tá? Então vamos lá. Com relação a esses complementos criados na convenção, a partir da Convenção de Chicago, vamos continuar. A letra B aqui. Os anexos contêm Standard Upper Proper Populace Subs. Não tem. Esse nome aqui não tem nada a ver com a sigla, né? Não tem nada a ver. Então a letra B está eliminada. Que se refere a especificações técnicas das hélices. Não, isso aqui é um assunto muito específico, técnico da aeronave, e não tem nada a ver, além de que isso aqui não tem não tem muito a ver, né, com o assunto. Na letra C, os anexos contêm Pneumatics Aviation National Safety. Não tem nada a ver também. Essa descrição aqui é uma piada, não é o significado de PANS. Eliminado, letra C. Os anexos contêm Standard and Recognition Practices. Esse também não é a descrição correta do que é SARPs, e se referem às especificações reconhecidas e que devem ser praticadas obrigatoriamente por todos os países membros da Organização Civil. Beleza. Não é isso. Letra D, eliminado. Resposta correta, alfa. Vamos lá. Próxima questão. Número 5. São práticas operacionais demasiadamente detalhadas para serem incluídas nas SARPs, mas são aplicáveis numa escala global. De qual conjunto de regras estamos falando? Então vamos lá. O que é SARPs? Standard and Recommended Practices são normas e práticas recomendadas, né? Os estados são consultados para adoção ou não. Normalmente essas regras devem ser aplicadas, né, para garantir segurança e eficiência do transporte. Porém, quando há divergências, o país signatário vai ter que publicar as diferenças se essas diferenças forem aprovadas. Beleza? Aí nós temos também, qual que for os outros tipos de documento que nós temos, é o PANS, Procedures for Navigation Services, que é isso aqui, né? É o SARS, porém ele é adequado de uma forma mais detalhada, tá? FENS, isso aqui não tem nada a ver. AIP é onde as normas do país vão ser descritas com detalhes, então não é uma prática operacional da ICAO
diretamente, isso aqui é do país, né? Letra C, FERT não tem nada a ver, então sobrou letra D, PENS, que é o detalhamento descrito no SARPS. Tá? Então, número 5, questão correta é a delta. Então vamos lá, questão meia dúzia. Marque a resposta mais correta que preencha os espaços vazios da frase a seguir de forma correta. Os estados signatários da ICAO, né? CASSE não é porque CASSE é a Convenção de Navegação Aérea Internacional, ou seja, a Convenção de Chicago. Então foi a Convenção de Chicago que deu a origem à ICAO. E a convenção ela teve participantes, ela não teve signatários. Os signatários são os países que fazem parte, que são membros da ICAO, né? Muitos deles foram participantes da convenção também. Então aqui eu já elimino, não é a letra bravo. Então aqui nós primeiro temos ICAO como o primeiro alternativo, beleza? ICAO aqui é a nossa resposta. Os estados signatários da ICAO eles têm a obrigação de aplicarem pode ser SARPs, pode ser normas, práticas recomendadas para atenderem critérios internacionais de segurança. Então, onde que eles têm a obrigação de aplicar? Normalmente é uma norma, né? Pode ser SARPs, mas prática recomendada não é. Então, aqui eu já elimino essa prática recomendada. Eles não têm a obrigação de aplicar prática recomendada nenhuma, tá? Então, vai sobrar para nós a possibilidade de aplicar de excluir a questão bravo, a questão Charlie, beleza? Então, vamos lá. Já deixa eu colocar aqui normas, né? Pode ser ou normas, ou pode ser SARPs aqui a primeira, pode. É uma possibilidade. Já as práticas recomendadas ou SUPs são incentivadas a serem aplicadas também para manter o alto nível de segurança, porém são consultados para a adoção ou não. E caso haja alguma diferença, o país deve se comprometer em publicar um documento nacional. Então, antes de publicar o documento nacional, documento nacional a gente sabe que é a IP, né? A IP já é um documento nacional, que é onde ele vai publicar as diferenças. Então, na segunda alternativa aqui, como eles são consultados, né, para adoção ou não, são práticas recomendadas. Né? Então, como a gente eliminou a letra brava aqui, eliminou a letra Charlie também, então sobrou práticas recomendadas, questão correta, número 6, letra delta. Vamos lá, próxima questão. A questão número 7. Vamos lá, questão número 7. São documentos publicados pela ICAO para serem aplicados em determinadas regiões. Determinadas regiões. Isso é importante, hein? Tem conteúdo similar ao PANS e são preparados com base em conferências regionais de navegação aérea para atender necessidades específicas e não tem uma aplicação global. A gente está falando que, né, não é PANS, né, já não temos a questão aqui, mas não é o SARPS, que é uma norma mais abrangente,
recomendações e práticas recomendadas já de forma mais ampla. A gente tem a gente pode eliminar aqui as SARPs, porque não tem relação e são, a própria questão já falou que se trata de determinações regionais, necessidades específicas. SHARP não tem nada a ver com o nosso assunto, e também essas siglas SANS também não tem nada a ver. Sobra SUPS, né? Então, a nossa resposta correta é a letra alfa, SUPS, que significa procedimentos suplementares regionais. SUPS, né, de Supplementary. Regional Supplementary Procedures são preparados com base nas conferências regionais da ICAO. Tá? Ele vai atender, como a questão disse, as necessidades regionais. Próxima questão. Então, beleza, turma? Número 8, questão número 8. A gente tem uma questão de relacionar o título do anexo que foi criado na convenção, e depois a ICAO foi criado na Convenção de Chicago, depois a ICAO adequou, aumentou, modificou e continua atualizando desde então. Relacionar o título com a descrição. Então, isso vai possibilitar com que a gente tenha um conhecimento maior do que se trata cada anexo desse aqui. Ok? Vamos lá. A letra alfa aqui é o anexo que descreve os serviços de tráfego aéreo terrestre. Então, esse anexo vai descrever o serviço relacionado ao Centro de Informação de Voo, os serviços utilizados nas unidades de controle de tráfego aéreo, e a motivação é que o controle de tráfego aéreo está lá para evitar a colisão, né? Seja durante o táxi, seja durante a decolagem, subida, cruzeiro, aproximação para pouso, né? E o regulamento vai em cima das regiões globais de informação de voo. Então, nós temos aí, se trata do anexo 11, o serviços de tráfego aéreo, ok? Então, vamos para a próxima aqui, a letra bravo. Trata do anexo que incorpora padrões globais para proteção da aviação civil internacional contra atos ilícitos. Então, aqui já deu a resposta para a gente. É o anexo que trata sobre segurança, mas em relação aos atos ilícitos, denominado como o Security. Então, é o anexo 17. Ele requer que cada estado desenvolva o seu próprio programa de segurança da aviação civil. Beleza? Próximo aí, nós vamos com a letra Charlie. Trata do anexo que relaciona-se com o fornecimento de informações meteorológicas aos usuários da aviação. Então, já é um anexo de serviço meteorológico. É o anexo número 3, ok? Ele trata das normas que direcionam como devem ser feitos os boletins meteorológicos, as previsões, né? Tanto para as previsões de área, também as previsões de aeródromo, os briefings meteorológicos, seja para operadores da aviação diretamente, como os órgãos de tráfego aéreo. Além disso, ele vai dar diretrizes para como devem ser feitas as vigilâncias de mudança no clima, e também como deve ser feito o sistema de previsão mundial e como deve ser feito e organizado o Observatório Internacional sobre Vulcões. Fechou? Então, fechou aqui a letra Charlie, anexo 3. Vamos lá. Delta. O Delta padroniza práticas operacionais seguras para aeronaves dentro dos voos internacionais, operações de transporte, define padrões para operação e desempenho de aeronaves, comunicações, equipamentos de navegação. Então, isso aqui ele está resumindo o que é e como deve ser feito a operação,
da aeronave propriamente dita, né? Inclusive manutenção, documentação de voo, procedimentos de segurança na operação da aeronave e as responsabilidades do pessoal envolvido em todo esse aparato aí que é a operação da aeronave, tá? Então trata do anexo meia dúzia, beleza? Fechou a letra delta, anexo meia. O próximo aí é o anexo que relaciona especificações de aeronavegabilidade. Também está fácil aí, é um anexo que trata de aeronavegabilidade, é o anexo número 8. Ele inclui os requisitos aí de como deve ser feito e projetadas as aeronaves, como elas devem ser construídas e como elas devem ser operadas, tá bom? E além disso, vai dar diretrizes de como o país que certifica essa aeronave vai emitir o certificado de aeronavegabilidade, beleza? E esse certificado vai indicar se a aeronave está apta ou não a voar. Certo, próximo Foxtrot aqui nós temos a descrição do anexo que diz que exige que as aeronaves sejam registradas. Pô, tá tranquilo, hein? Anexo que trata de registro de marcas e nacionalidade também, beleza? Fechou aí, é o anexo número 7. Vamos lá para o próximo. Letra Golf refere-se a práticas internacionais para agilizar a alfândega, imigração, quarentena. Isso aqui é todo o processo de facilitação no aeródromo, é o anexo 9. Beleza? Hotel refere-se ao treinamento e licenciamento. Pô, que anexo que é esse? É o anexo de licença pessoal, né? E vai tratar das licenças não só dos pilotos, engenheiros e navegadores, né? Também relaciona os controladores de tráfego aéreo, operadores de estação aeronáutica, técnicos de manutenção de voo, despacho de voo também. Então ele garante e dá diretrizes para fazer com que todo mundo fique num nível de proficiência para adequar aos padrões internacionais. Esse aí é o anexo 1, anexo 1, que vai tratar a licença pessoal. O próximo aí inclui padrões e recomendações práticas e procedimentos para os serviços de navegação aérea. Então, o que vai fazer, o que cada um vai fazer, e também dá orientação para comunicação aeronáutica em geral, navegação, então tudo relacionado a esses aspectos de comunicação, né, que é propriamente dito a principal ferramenta do serviço de navegação aérea, quando trata direto com os usuários do espaço aéreo, a comunicação. Então ele vai dar diretrizes para tudo isso aqui, e onde nós encontramos é no anexo 10, beleza? O anexo das telecomunicações aeronáuticas. O Juliette vai dar para nós a descrição do anexo que estabelece padrões para cartas aeronáuticas. Poxa, é o anexo 4 que dá diretrizes para a cartografia. Isso vai facilitar a navegação, né? Ele vai dar orientações de como realizar a cobertura do mundo com relação às cartas, qual que vai ser os formatos utilizados, os símbolos, a padronização de cores também, e todos os tipos de carta previstos na utilização na operação e navegação das aeronaves. Ok, Juliette, fechou aí, é o anexo 4. Então, agora a letra quilo trata do anexo que inclui a estrutura e princípios necessários de cooperação necessários para busca e salvamento. Busca e salvamento. Então, ele é um anexo, busca lá, é o 12. O anexo 12, busca e salvamento. E ele também vai dar diretrizes para como que deve ser a preparação, o procedimento para emergência, como que vai ser a resposta à emergência. E é notável que é uma resposta rápida e eficiente para salvar vidas. Então atribui-se normas para que todos os aeródromos se adequem e tenha esse nível internacional para dar o apoio quando acontece algum problema em relação a acidentes no aeródromo, ok?
Letra Lima. Nós temos aqui um anexo que estabelece padrões de transporte seguro de carga, potencialmente perigosa. Então, quanto é coisa perigosa aqui, que é isso? Radioativa, tóxica, inflamável, explosiva, corrosiva. Então, esse anexo aqui vai começar a orientar aos transportadores de como que deve ser feito a manipulação, o transporte desse tipo de carga numa situação crítica, que é o meio aéreo, tá? É o anexo 18. Letra Lima, né, é o anexo 18. Então, próximo aqui. Em MAC, o anexo afirma que o objetivo de uma investigação é a prevenção de futuras ocorrências. Então, o anexo 18 vai tratar da investigação e prevenção de acidentes, ok? De nível internacional. Ele vai dar todas as diretrizes e os estados vão aplicar, tá? Vai ficar bem orientado o que deve ser feito desde o processo de investigação até o relatório final. Então, o item 13 é o anexo, o item MAC aí vai referenciar o anexo número 13. Vamos lá para o próximo. A letra November é o anexo que descreve, que garante o fluxo imediato da qualidade de dados de informação, né, para a operação da aviação civil internacional. Faz referências a avisos internacionais aos aeronavegantes, gerenciamento de NOTAM, sabe, aquelas informações preciosas para alertar questões importantes, né? E hoje muitos deles são disponibilizados até mesmo dentro do sistema de navegação da aeronave. Então, esse anexo aqui vai tratar das diretrizes de informação aeronáutica como um todo e também como ela deve chegar para dentro dos equipamentos das aeronaves. Beleza? O próximo aqui é o item Oscar. Ele é a descrição do anexo que fala sobre planejamento de aeroportos e helipontos, projeto da área, tá? Como que deve ser feita a pista de pouso, como que deve ser feito o taxiway, como que deve ser o espaço aéreo ali bem próximo para garantir chegada e partida segura, iluminação, operação, manutenção, recurso e resgate, combate a incêndio que deve conter dentro de um aeródromo de heliporto, tá bom? E além de várias outras considerações, é o anexo 1.4, dá todas essas diretrizes, é o anexo de aeródromos. Próximo aí é o item PAPAR, é um anexo que abrange as regras gerais do ar. Ele inclui requisitos específicos para a regra de voo visual e operações de regra de voo por instrumento. Então isso aqui é o que dá a forma de regulamento, que é a mesma regra para o mundo inteiro, né? Isso aí a gente consegue materializar de como que isso funciona. É a mesma regra visual aqui no nosso estado, vale para o mundo inteiro, beleza? Inclusive tudo que a gente aprendeu sobre direito de passagem, algumas coisas do plano de voo e princípios de prevenção de colisão. É o anexo número 2, é o que referencia a letra PAPA, é o anexo regras do ar. Beleza? No próximo aí, o item Quebec, é o anexo que publica normas destinadas a limitar o impacto ambiental do motor de uma aeronave e suas emissões de ruído. Isso aqui é meio ambiente, né? É o anexo 1.6, que dá diretrizes para a proteção ambiental. Item Romeo descreve como a indústria da aviação deve identificar proativamente os riscos de segurança e reduzi-los. Então, é uma tratativa que vai atuar antes da prevenção de investigação, né? Quando o acidente ocorre, um incidente já ocorreu. Isso aqui é tudo para não acontecer o acidente propriamente dito, né? Então,
em vez de ter uma abordagem reativa, vai ter uma abordagem proativa. É o que o nosso anexo 1.9 vai orientar, né, para que os estados desenvolvam programas de gestão de segurança, né? Isso inclui supervisão, coleta de dados, análises, tudo para o benefício da aviação civil. Ok? Próximo item é o Sierra, é um anexo que estabelece um sistema métrico. Isso aí que vai tá muito tranquilo, né? É o anexo de unidades de medidas, ok? É o anexo número 5 e ele é que vai determinar unidades e isso influi diretamente para a segurança e eficiência dos voos, beleza? Fechamos aí o nosso item, a nossa questão número 8. Bora lá para a próxima. Muito bem, vamos lá para a questão número 9. Começa assim que a CAC, a Convenção da Aviação Civil Internacional, foi assinada lá em dezembro, lá na cidade de Chicago, decidiu sobre a criação no caso aqui a gente tem a única alternativa de início para todas as questões seria a criação da OACI, né? Ou ICAO. OACI é em português, ICAO é a abreviatura em inglês. Beleza? Então nós temos aqui a primeira questão, não dá para eliminar nenhuma. A primeira resposta não dá para eliminar nenhuma questão. No Brasil ela foi ratificada pelo decreto de lei, né, e oficializou a aplicação dessa convenção e dos anexos da convenção e pelo Estado brasileiro, né, e por meio das suas autoridades aeronáuticas. Então, primeiro houve a convenção ratificando e depois houve o Brasil tornou-se signatário, né? Então vai falar aqui na sequência sobre qual é a autoridade aeronáutica que primeiro descreve, né? Nós temos aqui o DAC, atualmente não é o DAC. Nós temos aqui a ANAC como autoridade atual, autoridade aeronáutica atual no Brasil, o DSEA também. No caso, a ASAC ela não é uma autoridade aeronáutica propriamente dita, né? Ela é um órgão do governo que aplica principalmente, tem uma atuação em cima da política. Então nós temos aqui uma dessas duas questões, seria a ANAC ou DSEA, e depois ela vai falar aqui que esta autoridade aeronáutica é gestor do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro. Então, quem que é o gestor do sistema do espaço aéreo brasileiro? Que é o CICEAB. Sindiceia não tem nada a ver, né? Então aqui já está eliminado a Bravo, já está eliminada a Alfa, não é DAC e também não é SAC. Então nós já temos aqui a resposta que é a letra Charlie, tá? Então o órgão gestor do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro é o DSEA e a abreviatura é CICEAB, né? O DSEA aplica, dentre outros, o determinado no anexo 10, né? O que é o anexo 10 mesmo? É a parte que trata de telecomunicações aeronáuticas. Tem padrões e recomendações práticas e procedimentos para o serviço de navegação aérea. E ela tem o objetivo de orientar a comunicação aeronáutica, a navegação, a vigilância, tá? É uma SARPES essa aí, contida no anexo 10. Beleza? Então nós já temos aqui a continuidade da resposta e na sequência a escala global, no caso, é a PANS, ok?
intitulado como DOC 4444. Essa informação aqui é interessante. Tudo quanto é relacionado, tem relação com o serviço de controle, né, do espaço aéreo, está contido nesse documento chamado DOC 4444 da ICAO, ok? Então, trata sobre a comunicação, né? Dos pilotos, pessoal do órgão ATC, motoristas, inclusive, tá? Vai ter regulamento específico de comunicação para os motoristas e pessoas que transitam na área de movimento dos aeródromos sob jurisdição do Brasil. Qual que é esse regulamento, né? Que traz todas as especificidades locais que são detalhadas pelo DOC 444, mas as atribuições locais elas vão ser descritas em outro documento muito importante no Brasil, que é o MCA 116. Vai tratar sobre comunicação aeronáutica, beleza? Sobre fraseologia. Fraseologia é um procedimento. E complementa informações de dois outros importantes documentos adicionais, chamados ICA 112, que a gente já está bem familiar com ele, né, que vai detalhar as regras do ar, e o ICA 137, também outro documento que a gente está conhecendo com mais detalhe agora, que vai detalhar os serviços de tráfego aéreo. Além disso, de apresentar essas diferenças no AIP, ok? AIP Brasil, fechamos completamente a questão 9, resposta Charlie. Então vamos lá, concluindo a nossa saraivada de exercícios, é o número 10, ok? Ele que nesse longo texto aqui vai detalhar da padronização de comunicação, mostra a importância da atualização das normas de comunicação, né? E o tanto que ela tem a capacidade de abranger globalmente, né? No Brasil, o documento, novamente, aí o documento que vai detalhar as comunicações, o regulamento das comunicações aqui é o MCA 116, fraseologia de tráfego aéreo, ok? E em sala de aula a gente criou algumas sequências de letras que futuramente podem vir a ser um registro de aeronave seguido da marca de nacionalidade, né? Mas com o intuito de poder praticar então um pouquinho. Nada mais é que a cópia do que apresenta a MCA 116 com relação à pronúncia de cada letra, né, do alfabeto fonético. No caso aqui, o asterisco simboliza a sílaba tônica, ok? Em algumas palavras, a sílaba tônica é a palavra completa. No caso aqui do Mike, seguido do Foxtrot, Charlie. A segunda aqui, Índia, Charlie. A terceira aqui, Lima, Delta, Bravo. Então tem uma vocalização aqui no finalzinho, não é simplesmente bravo, ok? Na sequência aqui o número 4, Oscar Foxtrot Sierra. Então não tem detalhamento sobre a sotaque em inglês Sierra, mas use o português, ok? Mas com a sílaba tônica em E, Sierra, ok? Mike Bravo Charlie, Mike Bravo Charlie, ok? Golf Hotel Lima. Na pronúncia do código hotel, a gente presta atenção, não é hotel, hotel, e a tônica em tel, ok? Lima, tranquilo, primeira sílaba tônica, Lima. Aqui nós temos alfa, e a pronúncia especial aqui para o Romeu, não é Romeu, ok? Mas a sílaba tônica, row, ou meu.
tá? Presta atenção aqui para tentar pronunciar e ela fica bem diferente do que se ouve por aí, né? E lembrando aí, papá, papá, com a sílaba tônica no final. Negativo é papa, ok? É papá. Papá, Romeu. Romeu. Na número 8 aqui, o Sierra Foxtrot Juliet. A gente destaca também a pronúncia do Juliet começando com esse D mudo, ok? Pronuncia-se sim, e não é Juliette, é Juliet. Juliet, com tônica na primeira. Na sequência aqui, Mike, Papá, Romeu. Papá, Romeu. Não é Papá Romeu, é Papá Romeu. Beleza? Próximo aqui, número 10, Echo, Echo, não é Echo, Echo, tá? Por tônica não é, mas lembra de pronunciar o Uzinho aqui, o U no final, ó. Echo. Victor, não é Vitor, é Victor, Victor, Victor. Pronuncia-se a sílaba tônica Victor, ok? Normalmente, de novo aqui o Juliet, Juliet. Alfa, alfa não é PH, hein? É alfa, alfa. Sílaba tônica na primeira aqui em al. Alfa Lima Romeo. Bravo, papá, bravo, papá Romeo. E por último aqui é o Juliet, Juliet Victor Sierra. Beleza? Com isso a gente fecha a sequência dos exercícios da aula número 1. Até a próxima.